aqui mais dando sequência a esses vídeos sobre o anúncio publicitário. Na aula passada nós falamos sobre a estrutura básica do anúncio publicitário. Evidentemente que nem todos os anúncios seguem essa estrutura, mas de uma forma geral, alguns elementos que estão presentes em quase todos os anúncios. Então vamos observar aqui os recursos verbovisuais, que são os recursos linguísticos e imagéticos presentes na publicidade, no caso específico aqui nosso do anúncio publicitário. Então nós temos um anúncio, observamos aqui o elemento imagético, nós temos uma estrada, uma placa de advertência, uma mensagem, né, a utilização aqui de um adolescente ou uma criança de mãos dadas, né, que por si só a gente não faz, né, a leitura que a gente pode fazer é que é uma estrada, é um caminho, e sem um elemento linguístico fica difícil, né, você entender do que se trata. E aí o elemento linguístico, nós temos dois elementos linguísticos que encabeçam o anúncio, que é: vamos acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. Então, o anúncio já introduz a temática. Aqui se trata da propaganda, uma vez que visa a conscientização das pessoas em relação à questão da exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. Então, ao utilizar aqui nas estradas, a leitura do anúncio ele vai sendo esclarecido aos poucos, né? Na mão certa, que é um outro enunciado, que acaba, de certa forma, produzindo duas leituras, que nós chamamos de ambiguidade, uma dupla interpretação. Na mão certa, você tem aí uma estrada, existe uma mão correta, né? A gente chama de mão aí, a mão. A ideia de mão é a ideia de o caminho da direção certa. E, por outro lado, o uso do signo imagético, que é a placa, é uma placa de advertência. Então, o indivíduo que está na mão certa, ele faz um caminho correto dentro da estrada, ele está seguro. E qual é o caminho certo? É não explorar as crianças e adolescentes sexualmente. Esse é o caminho certo. Essa é a direção certa. Então, metaforicamente falando, a direção certa, o caminho certo, a estrada certa é a estrada que leva a uma direção de conscientização da não exploração de crianças e adolescentes. Então, observem que o enunciado explora a ambiguidade, né, na mão certa, mas a placa acaba também esclarecendo um desses sentidos, que é essa ideia de mão, estarem juntos, certa no sentido de indivíduo ser consciente dessa exploração sexual. Então, nós observamos aí que tanto o imagético quanto o verbal, eles produzem determinados efeitos e sentidos e se complementam, né, nesse anúncio publicitário. Vamos ver os outros recursos verbovisuais. A cor seria um recurso visual extremamente importante. Cada anúncio ele utiliza uma cor a depender daquilo que é veiculado, a depender daquilo que ele quer enfatizar. E sabemos que existe uma psicologia das cores, né? As cores têm uma influência sobre o comportamento humano, as cores têm uma simbologia cultural. No caso específico aqui desse anúncio, nós temos aí um vermelho, né? Um vermelho, uma sombra, a cor. Nós temos um branco em destaque, então, o enunciado. Nós temos em caixa alta, em destaque o branco, e na parte superior. Na parte inferior nós temos também um branco, já em caixa baixa, né, com letras menores. Então, a cor, a imagem que nós já vimos outro anúncio, a imagem aqui é extremamente relevante. Nós temos aqui
uma carteira de comprimidos também em vermelho, um vinho, um cor vinho. E nós temos também uma espécie de caminho, né? Um caminho um caminho traçado pelo carro, né? Sobre o medicamento, né? Sobre a carteira de medicamento, que é justamente o caminho, né? O caminho ele não tem uma direção única, ele há um desvio, o que há toda uma representação, toda uma simbologia aqui. E aí sim, você utilizar o elemento linguístico, você não consegue fazer uma leitura adequada do anúncio. Né? Então vamos só analisar aqui com mais detalhes. Então, a imagem, a cor, a simbologia do vermelho, provavelmente do sangue, a própria cartela em vermelho, o carro, o veículo, né, o desenho dessa direção, desse observem aqui, né, todo esse, observe que há um desvio e o carro tomando uma outra direção, uma sombra aqui, sombra em preto, pode sugerir ideias de morte, isso no plano da sugestão, de acidente, evidentemente. E aí quando nós passamos para o elemento linguístico, não ponham os medicamentos ao volante. Né? Aqui você tem uma figura de linguagem. Na verdade, não se põe os medicamentos. A questão do efeito. A utilização a utilização de medicamentos quando se está dirigindo. Então, há pessoas que tomam medicamentos que são inadequados para quem dirige. Né? Ou tomar medicamento para dirigir pode provocar um acidente, porque esses medicamentos eles podem agir no sistema nervoso central e provocar um desequilíbrio no corpo. Então você tem aí uma questão uma figura muito recorrente, né, nos anúncios, além da metáfora, a metonímia. Né? Então a ideia do volante aqui, não põe os medicamentos ao volante. Né? Na verdade, você não põe ao volante. É o motorista que utiliza o volante, né? O volante é simbolizado a direção. Quando você toma essa medicação, você perde essa direção. Então, o volante é o elemento concreto que representa a direção, que é fundamental para que se possa conduzir um veículo. Um outro elemento importante que quase sempre vão aparecer nos anúncios publicitários de forma explícita ou de forma implícita, que é as formas verbais no imperativo. Né? As formas verbais no imperativo, como a gente pode ver aqui. Não ponha, leia, passe. Então, as formas verbais no imperativo são aquelas que sugerem uma ação do indivíduo para que ele tenha uma outra direção. Né? Os verbos no imperativo são chamados verbos injuntivos porque eles levam a uma mudança de comportamento ou desejam uma mudança de comportamento do indivíduo ou de um grupo. Então, não ponha, leia e passe. Então, leia no folheto dos seus medicamentos se estes afetam a sua capacidade de condução. Se for o caso, passe o volante a outro. Né? Então, mais uma vez, aí nós não temos um anúncio de um produto, mas sim uma propaganda de conscientização em relação à utilização de medicamentos quando o indivíduo vai dirigir. O volante a outro. Né? Então, mais uma vez, aí nós não temos um anúncio de um produto, mas sim uma propaganda de conscientização em relação à utilização de medicamentos quando o indivíduo vai dirigir. Bem, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Foi uma análise não muito profunda. No próximo vídeo aula, então, nós vamos pegar
fazer uma síntese de tudo que a gente viu e vamos fazer ou tentar fazer uma análise de um anúncio publicitário. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula.